Fala, rapaziada, é tempo de jogo. Tô aqui novamente com o meu caro amigo Vitor. Bora falar desse primeiro jogo de mata-mata da Copa do Mundo. Novamente aí no mesmo cenário, ocupando o mesmo espaço, né? Vamos lá, mais uma prova de que isso aqui não é IA, fechou, rapaziada? Primeiro jogo aqui com vocês foi África do Sul e Canadá, um jogo que acabou 1-0 pro Canadá. E no primeiro tempo a gente teve um jogo bem abaixo, parecia que as duas seleções estavam se estudando muito. A seleção da África do Sul foi muito pressionada tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Canadá se mostrou superior em ambas as etapas. A gente destaca aqui alguns jogadores da seleção da África do Sul que tiveram uma partida excelente. O goleiro Williams, apesar de ter tomado gol no segundo tempo, foi muito bem, fez boas defesas, algumas em cima dele, mas que alguns goleiros poderiam ter falhado nessa Copa, né? Um abraço pro goleiro do Uruguai. E um destaque também pro zagueiro também da África do Sul, Mbokazi, tá? Excelente partida dele, a maioria dos duelos ele ganhou, fez pouquíssimas faltas também nesse jogo. Então foi crucial para evitar que o Canadá abrisse o marcador no primeiro tempo, ambos aí. E destaque para o lado ofensivo da África do Sul, que temos aqui o Apolis, camisa 7, jogou muito bem, criou muitas boas jogadas e dribles bem curtos que funcionaram bastante, tá? Mas no final faltou o cacuete, o cheiro de gol para a África do Sul, e eu acho que isso foi o que mais pesou. Acabou sendo um jogo que a África do Sul se defendeu muito bem durante 88 minutos. Quase isso, né? Não, 90 minutos. Se defendeu bem durante 90 minutos, foi muito bem. Os volantes, sistema defensivo, como o próprio Harrison mencionou aqui. Eu vou falar um pouquinho desse segundo tempo e do Canadá, né? Que também não sofreu muito defensivamente falando, né? O goleiro ele não precisou fazer grandes defesas, não precisou ter uma atuação muito forte da dupla de zaga nem dos laterais. E o destaque aqui também, além do que eu vou falar do autor do gol, é a volta do Alphonso Davies, né, o lateral esquerdo / ala do Canadá, que é o melhor jogador canadense provavelmente da história, né, porque a história do Canadá no futebol ela não existe. Então é um jogador muito diferente. E ele estreou na Copa do Mundo, né? Teve seus minutos, apesar do técnico ter falado que ele estava saudável. Só dele ter entrado, aí ele entrou, deixa eu ver aqui, ele entrou aos 75 minutos ele entrou, então ele jogou 25 minutos só. Claramente ele não tem condições de jogar mais por enquanto, mas quando ele começou a entrar, basicamente o Canadá começou a jogar muito melhor, principalmente ali pelo lado esquerdo, conseguiu criar bastante chances ofensivas dentro do segundo tempo. E aí num cruzamento, o Eustáquio domina, bola no peito, deixa ela cair certinha, bate no cantinho do goleiro do Williams e faz um golaço aos 90 mais 2 aí. Um gol que desafogou o jogo e o Canadá. Era um jogo que a gente já estava se programando aí para assistir uma prorrogação, possivelmente uns pênaltis. E ele acaba tirando um gol da cartola, né? É um gol muito importante para o Canadá. O Canadá, dá pra gente falar no contexto do jogo todo, mereceu essa classificação, porque tentou muito mais que a África do Sul e tem mais qualidade no final das contas, né? Uma vitória aí da seleção de Canadá. Agora ela está classificada e vai enfrentar o vencedor de Holanda e Marrocos. Inclusive, acho que é uma boa de passar esse chaveamento, né? É boa. Mas antes de eu fechar aqui pra gente partir pro chaveamento, só passar um pouco das estatísticas para vocês do jogo, tá? A África do Sul acabou não tendo nenhuma grande chance criada, tá? Foi um total de 6 chutes ao gol da África do Sul e 6 chutes normal, né? 6 chutes. E os gols esperados da África do Sul, o XG, que eu já comentei aqui com vocês antes, foi baixíssimo, de 0,13. Era pouquíssimo esperado, com as chances que criou, que a África do Sul fizesse um gol. Já o Canadá teve um poderio ofensivo muito maior, com um total de 12 chutes, 4 grandes chances criadas e um XG de 1,32. O time melhorou bastante depois da entrada do Alphonso Davies, mas faz um gol no momento onde a África do Sul era mais perigosa, onde a África do Sul subia mais, descia mais o bloco ofensivo, e acabou que nenhuma bola eles conseguiram fazer o gol e finalizar. Classificados, primeiro classificado, o único jogo de hoje. Então vamos passar aqui com vocês os jogos de amanhã e o chaveamento, para vocês entenderem legalzinho como vai funcionar daqui para frente.
Fechou? Fechou. Os jogos de amanhã, seleção brasileira entrando em campo, primeiro jogo de amanhã é o Brasil. Às 2 horas a gente tem Brasil e Japão, às 5h30 a gente tem Alemanha e Paraguai, e às 10 horas da noite para fechar a rodada, jogaço, Holanda e Marrocos. Faz o palpite, bora fazer o palpite. Bora falar Brasil, palpite. Brasil e Japão aí vai ser 3-0 Brasil. Menos de 3 eu nem comemoro. 3-0, fecha 3-0 com o Brasil. Pra levantar a vuvuzela, amanhã é dia, rapaziada. Já Alemanha e Paraguai, eu acho 4-0 Alemanha. 10-0 Alemanha. Acho que o Paraguai é uma das piores seleções aí que estão classificadas no mata-mata. E eu acredito que vai tomar mais gols até que Curaçao. Eu não gosto de nada que vem do Paraguai. A Alemanha é uma seleção com um poderio ofensivo muito forte. Vai os paraguaios que acompanham o canal. Com certeza. A Alemanha tem um poderio ofensivo muito forte, então um resultado de muitos gols é esperado mesmo. Holanda e Marrocos já é um jogo mais trincado, um jogo mais difícil. A seleção de Marrocos veio bem nessa fase de grupo, mas a seleção da Holanda parece que veio melhor. E eu apostaria 3-2 Holanda. Acho que vai ser Holanda classificada nos pênaltis. Esse jogo aí vai ser 2-2. Perfeito. Então agora a gente fala do chaveamento e para fechar, a gente acha que vamos deixar um gostinho do que a gente acha que vai ser esse jogo do Brasil, falar um pouquinho mais, talvez até uma possível escalação daqui do jogo. Chaveamento. Vou começar pela parte de cima e o resto pelo outro lado, beleza? A gente tem Alemanha e Paraguai, França e Suécia, África do Sul e Canadá, né, que já tem o vencedor que foi o Canadá, Holanda e Marrocos, Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, e Bélgica e Senegal. E do outro lado aí... Do outro lado a gente tem Brasil e Japão, Costa do Marfim e Noruega, possíveis adversários caso o Brasil se classifique, México e Equador, Inglaterra e Congo, Argentina e Cabo Verde, vozinho em campo, hein? Austrália e Egito, Suíça e Argélia, e Colômbia e Gana. Bora falar um pouquinho só pré desse jogo do Brasil e do Japão, né? Jogo do Brasil. É um jogo que a gente palpitou aqui 3-0, mas a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo contra a seleção japonesa. Apesar do Brasil ter uma clara vantagem aí técnica e física, o Japão fez uma grande fase de grupos, teve ótimos jogos aí com grandes seleções, como a própria Holanda, a própria Suécia, e vem muito confiante, né? O Japão, a torcida, os jornalistas, os jogadores, eles estão com muita confiança, porque vão pegar um Brasil que, para eles, não é o Brasil que sempre foi, mas ainda assim é o Brasil. Então, é um time mais forte, time que vai conseguir jogar ali, eu acredito que vai manter a mesma escalação, né? Não acredito que mude alguma coisa, vai jogar o Ryan com o Vini Júnior ali na frente. E eu acredito que o Vini Júnior justamente seja o fator desse jogo aí, já que o Japão não tem uma peça com uma qualidade técnica igual os brasileiros. Ele tem um time muito bom coletivamente, mas falta um craque, né? Grande surpresa que talvez a volta aí dessa seleção japonesa seja o Takefusa Kubo, jogador que veio do Real Madrid, tá jogando na Real Sociedade, se eu não estou enganado, Takefusa Kubo. Se lesionou no começo da Copa do Mundo, se eu não me engano foi na primeira partida, e é cotado como volta para esse jogo do Brasil. Talvez entre no segundo tempo, é um jogador que faz muita fumaça e pode dar dor de cabeça para o sistema defensivo brasileiro se realmente se recuperar. O Japão ele vem confiante porque a gente teve um amistoso contra a seleção do Japão, apesar de ter muitas modificações. Nenhum dos jogadores que jogou naquele sistema defensivo estará em campo ou está sequer convocado para essa seleção brasileira. A gente teve uma partida muito mais de erros individuais do que erros coletivos do Brasil nesse jogo, que o Brasil perdeu para o Japão. Erro de Hugo Souza, erro de Fabrício Bruno, Bruno, brincadeira. Paulo Henrique do Vasco. Foram erros que não essa seleção até hoje, né, desses jogadores titulares não cometeram. A gente torce para que não cometam. E por isso o Japão talvez se sinta um pouquinho mais confiante nesse jogo. Só passando brevemente a escalação aqui que a gente acredita que vai se manter tudo, né, que nem comentado. O goleiro Alisson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos. Nas laterais Danilo e Douglas Santos. Meio campo a gente tem Bruno Guimarães, Casimiro e Lucas Paquetá. E fechando no ataque Vinícius Júnior, nosso craque dessa seleção brasileira.
Matheus Cunha e Ryan. Ryan. Muito provavelmente será o jogador escalado aí. Na maior surpresa que a gente pode ter é talvez dar mais uma chance pro Luiz Henrique na ponta direita, mas eu acho pouco provável que vai acontecer. Ryan ter feito um ótimo papel e tem ganhado a confiança do Carlo Ancelotti. É um jogo que vai ser duro, mas a gente acredita que o Brasil leve mais vantagem e tem jogadores melhores. E é isso, que seja um jogo muito bom para trazer mais confiança ainda para a seleção brasileira, porque esse chaveamento ele não é fácil, apesar do Brasil ser favorito, eventualmente aí até uma semifinal aí, final. Concordo. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, deixa um like aí. E isso foi Tempo de Jogo. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. E vai Brasil. Bora.